Olá a todos, eu sou Adriana Macedo, coordenadora do projeto Despertar dentro do Hospital São Paulo, e é com muita alegria, com muita honra que eu estou hoje aqui com a Tânia Moreira. A Tânia é consteladora, Kid Coach, e uma mulher incrível. E ela é voluntária do projeto Despertar, e hoje nós vamos falar aí sobre constelação familiar. Ela vai falar aí sobre os pilares, né? A gente já vem numa série de lives, e hoje ela vai fazer aí, vai falar sobre o pertencimento. Então, gente, olha, gratidão a todos vocês que vão nos assistir. Depois deixa aí nos comentários alguma dúvida, e aí eu entro em contato com a Tânia e a Tânia esclarece para vocês. Então, vou dar aqui as boas-vindas para a Tânia, né? Tânia, seja bem-vinda aí ao nosso encontro de hoje. Bom, boa noite, Adriana. Boa noite a todos vocês que vão estar assistindo este vídeo, né? Que sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tânia Moreira, como a Adriana falou, eu sou voluntária dentro do projeto Despertar, na prática da constelação familiar sistêmica. Além de consteladora, eu sou também Kid Coach, presto atendimento a famílias, às crianças, desde os 2 anos até os 13, né? Então, dou assistência a problemas comportamentais que a família possa estar enfrentando com crianças, né? Birra, preguiça, problemas alimentares, a criança que não tem limites, que não tem rotina. Então, a gente está auxiliando em tudo isso. E com a constelação familiar, a gente faz o atendimento dentro do projeto, né? E faço atendimento também fora, né? Presencialmente. Agora que deu uma flexibilizada, né? Nessa pandemia, a gente voltou aos atendimentos presenciais. Mas hoje, o motivo desse vídeo é para que a gente possa desmistificar um pouquinho o processo da constelação familiar. Porque o que a gente vê muito, né, Adriana, é que as pessoas se voluntariam a fazer a constelação, mas normalmente elas chegam para o processo sem muita informação. Às vezes é por curiosidade, né? Às vezes é porque leu alguma coisa, tem alguma dúvida, então vem para poder esclarecer. Então, a Adriana teve essa ideia muito boa, né? Da gente estar fazendo algumas lives, né? Alguns vídeos também, onde a gente pudesse trazer um pouquinho mais do que é a constelação. Porque quando a gente vai procurar aí na internet, a gente acha muita coisa, né? Muito. E ao invés da gente se esclarecer, por muitas vezes a gente fica com mais dúvidas Mais ainda. confuso. Verdade, Tânia. Então, como a constelação ela é um processo de terapia breve, a gente chama de processo de terapia breve, por quê? Porque ela não é como uma terapia, por exemplo, com um psicólogo, que você tem várias sessões para trabalhar diversas questões, né? Então, por vezes, você fica anos fazendo uma terapia, muito válido, aconselho a todo mundo fazer, porque é ótimo, né? Mas a constelação, o objetivo dela é, a cada sessão, por isso que ela é breve, né? Numa sessão que a pessoa vem aqui, provavelmente ela tem uma duração de, no máximo, 2 horas, de 1h30 a 2 horas, ela trabalhar uma questão, né? O que a gente chama de questão dentro de um processo de constelação, ou dentro de uma sessão de constelação? A gente chama questão aquele padrão de comportamento ou de sentimento que vem se repetindo na sua vida e que tem causado traumas, tem causado dificuldades para que você possa prosperar, para que você possa realmente ter uma estabilidade emocional, né? Então, a gente percebe, muitas vezes na nossa vida, que em determinados pontos nós travamos, né? Nós estamos indo uma trajetória, e seja profissionalmente, seja nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos amorosos, de amizade, a gente percebe que existem alguns padrões de sentimentos ou comportamentos, né? Porque todo sentimento gera um comportamento, né, que se repetem e que a gente não consegue sair dali, a gente se vê enroscado naquele comportamento, naquele sentimento,
E aí a gente dá uma ajeitadinha e segue em frente, mas aquilo vai virando uma panela de pressão, porque na realidade aquilo não está sendo olhado com profundidade. E é aí que está a grande, vamos dizer assim, o grande feito de um processo de constelação, porque ela traz uma abordagem fenomenológica, palavra grande, né? O Nossa, que é isso? É que através, né, desses fenômenos que acontecem dentro do nosso sistema familiar, nós podemos, ela nos convida a olhar profundamente para a história desse sistema, né? Então, esse padrão de comportamento que hoje eu apresento, ele é só meu ou ele está presente dentro do meu sistema familiar, dentro dos meus ancestrais, pai, mãe, bisavós, né, tataravós. E aí a gente começa, né, nessa sessão a observar isso. O convite é esse olhar para o sistema, né? Eu criei isso é só meu, ou isso eu estou trazendo como uma herança, né? E é observando isso que a gente consegue, através de 3 leis que norteiam ou que baseiam a constelação familiar sistêmica, e essas leis foram codificadas por Bert Hellinger, né, que as pessoas falam, é o criador, né? Ele foi o codificador, através de vários estudos, ele compilou, né, vários estudos, e aí ele chegou nessas 3 leis que regem todo o processo da constelação familiar. A gente chama essas 3 leis de ordens, ou 3 leis ou ordens. Essas leis, elas são leis naturais. Independente da nossa vontade, como as leis da física, elas estão aí. Eu acreditando, eu não acreditando, elas agem sobre mim e sobre o meu sistema familiar, porque é uma lei natural. Não tem como contestar. Eu posso até não aceitar, mas elas estão aí, elas agem sobre nós, sobre todos nós, né? E estas leis, elas são responsáveis por regularizar ou harmonizar a energia do amor dentro do sistema familiar. Porque quando o amor flui naturalmente e equilibradamente, o que acontece com a família? Ela segue de uma forma mais harmônica, mais equilibrada. Não é que não vai ter problemas, mas ela segue de uma forma mais leve, né? É onde as pessoas se conectam e não se distanciam e não se afastam, né? Elas se conectam para que juntas as coisas possam ser resolvidas, para que junto as escolhas possam ser mais alicerçadas, né? É isso que estas leis fazem dentro do processo. Então, quando alguém vem constelar e traz uma questão, algo que ela quer olhar profundamente, o que nós fazemos? Nós observamos se o sistema em que ela está inserida, se a família dela está em harmonia com essas 3 leis. Então, a primeira das leis, que é o que a gente vai falar mais, um pouquinho mais hoje aqui, é a lei do pertencimento. Então, eu falo, até brinquei com a Adriana um dia, falei, essas leis, elas são tão simples, elas são básicas, é o beabá. Mas aí vocês vão perguntar, mas por que a gente complica tanto se é tão simples assim como você está falando? Porque é como a vida é simples. Exato. É simples, nós acordamos todo dia repleto de energia para vivê-lo, mas a gente complica bastante, né? Por que a gente complica? Porque a gente não entende, a gente não compreende muitas coisas, né? Então, quando a gente não compreende, quando a gente não entende, a gente vai se boicotando, a gente vai para o caminho mais difícil, né? E quando a gente fala em constelação, que é para olhar para sentimentos que nos machucam, que são as questões, aí é que a gente foge mais ainda, né? Por isso, fica difícil, né? E a gente também, né, Tânia, a criação que a gente teve, né? De achar que a vida tem que ser difícil, que a gente tem que lutar, que a gente tem que não sei o quê. Então vai ficando tanta coisa enraizada assim, no nosso inconsciente e a gente vai reproduzindo sem ter consciência. Ainda bem que você está aqui para nos ajudar. Por isso que você falou uma coisa muito interessante. Nós não somos educados para olhar para as questões que nos afligem.
a gente é educado para quê? Isso não pode, isso não deve. Isso aí você deixa quieto. Ó, isso aí é assim. Quem nunca ouviu isso, né? As pessoas aí que são aí, pelo menos que tem entre 30, 40, né? Acho que 40 para lá. Não ouviu aí dos pais ou dos avós? Não, por que não? E assunto encerrado. Sim. Não se toca nesse assunto, né? Se você não compreende, tem dúvida, isso te machuca, cale-se, fecha. Não é isso? Assunto encerrado, eu estou falando, é assim e pronto, né? Verdade. Então, isso é cultural, faz parte da nossa cultura, né? E os sistemas trazem muito disso. E a lei do pertencimento, ela diz o seguinte, porque o sistema, ele não tem essa dualidade de julgamento certo e errado, bom ou mal. O sistema não tem isso. Isso quem cria somos nós, né? Cada família, cada sistema tem lá as suas regras, né? As nações, os países, isso pode, em determinado lugar isso pode, é permitido, no outro não, né? Agora, o sistema em si, a energia desse sistema, ela não tem isso certo ou errado, né? Bom ou mal. Ela é uma energia. Nós é que usamos ela para o bem ou para o mal, né? Então, a lei do pertencimento diz o seguinte: todos têm direito a pertencer a um sistema. Nossa família é um sistema. Eu tenho a minha família, a Adriana tem a dela, você que está aí assistindo esse vídeo agora tem a sua, né? E todos os membros dessa família, todos, sem exceção, não importa o que eles tenham feito, se eles foram contra as leis da nossa família ou não, eles pertencem. Quando a gente fala que pertence, abortos espontâneos ou não, tá? Então, às vezes, as famílias escondem, não falam, né? Teve lá 4 filhos, só 2 sobreviveram, os outros foram abortados. Não entra em questão se foi aborto provocado ou natural. Mas não, aquela família não teve só 2 filhos, ela teve 4. Né? E quando a gente não comenta ou não fala dos outros, né? Ou não tem isso em mente, o casal não tem isso, o sistema fica com um buraco ali, um vão, um vazio. A energia do amor é interrompida, porque eu estou excluindo, né, algo, alguém, né? Eu estou excluindo um sentimento. Às vezes eu excluo, não é propositadamente, é pela educação que eu tenho e também para não sofrer, porque a perda de um filho, seja ele de que forma for, né, mesmo que ele não tenha nascido, né, é doloroso. Então, às vezes é preferível não falar, não olhar. Só que quando eu não olho, quando eu não falo, fica uma lacuna, né? Aqueles 2 filhos acham que são só os 2, mas tem mais, tem uma energia ali, tem algo faltando. E aí muitas crianças crescem se achando fora do lugar, e é que realmente estão, né? Às vezes a mãe teve um, perdeu o outro, teve o outro. Ah, filho, esse outro aqui, você é o segundo. Ele não é o segundo, ele é o quarto. Entre ele, teve aqui, ó, tá aqui, ó, olha a brecha, né? Então, muitas crianças na escola se sentem perdidos, às vezes, porque estão fora do lugar. Fora do lugar dela, né? Fora do lugar, Dentro né? do sistema dela. Ali. Exatamente. Então, sabe, sente um vazio, sente uma falta, né? E não sabe verbalizar isso, porque isso aí é sensações, por isso que é fenomenológico. É o fenômeno dessa energia, do que traz ali. Não é uma coisa visível aos olhos, é sentimento, né? E aí a gente não consegue explicar por quê. E aí você vai lá mexer na história, você percebe, né? Está fora do lugar. Tem ali, tem algo que foi excluído que precisa ser incluído para que realmente se harmonize. Né? Por exemplo, casais que se separam, e aí, né, quem fica com os filhos, né, ou exclui a mãe ou exclui o pai, né? E aí, como é que fica? Seja bem, seja mal, seja o que for que tenha acontecido, isso aí é com a lei. A gente está falando de reconhecimento. Existe um pai, existe uma mãe, e eles têm direito a pertencer. Se eles concederam a vida, independente do que eles tenham feito, por isso que a gente fala o certo e errado, ele existe. Uma criança não quer saber, né? Quando ela está lá nos seus 2, 3 anos,
que ela não está com o pai, ela não está com a mãe, porque eles se desvirtuaram na vida. Ela está lá na escola, fazendo o presentinho dela do Dia das Mães ou do Dia dos Pais, e o pai dela não comparece, a mãe dela não comparece, ela não entende que houve um erro, né? Ela sente a falta do quê? Dessa energia, né? E quando eu não falo, eu não digo, eu não sou obrigada a conviver, mas eu sou obrigada, eu tenho que reconhecer, né? Porque quando a gente reconhece, fica tudo mais fácil, né? Existe um pai, existe uma mãe, sim, né? E aí cada família vai trabalhar esse afastamento de uma forma, mas existe, pertence, né? Senão fica muito vago para uma criança, né? Quantos adultos hoje que não conheceram pai, não conheceram mãe, se sentem perdidos, deslocados no relacionamento, no emprego, inseguros. Onde está isso? Falta essa base, né? Esse Falta acolhimento. a base foi excluída, o tijolinho está tirado dali. Né? E isso vai Eu fico sem... repercutir, né, Tânia, na vida inteira, se ela não olhar para isso através de alguma prática. Exatamente. Eu fico, como que falta o chão, falta o alicerce, né? Então, a pessoa não se acha, ela não se encontra, em algum momento ela se perde na sua vida, né? Nas decisões que ela tem que tomar, e aí fica aquela coisa no inconsciente, não sabe de onde vem isso, né? Vem daí, vem dessa falta, Tânia, dessa exclusão. você falou dessa coisa do pertencimento, aí me veio. E essas crianças que são adotadas, né? É, isso também deve gerar um vazio nelas, não gera? Com Mesmo tendo outra certeza. família que acolha, mas eu acho que fica uma lacuna, não fica? Fica, né? É a origem, né? Da onde eu vim realmente, de onde eu sou realmente. Uma hora isso bate, né? Não que ela vá sair da família que a adotou, mas existe isso, né? E ela tem direito de saber, porque na realidade o adotado, né, eu adoto, vem para minha casa, eu crio com todo o amor, a gente não está contestando amor nem nada, isso tudo existe, isso tudo é muito válido, mas a família de origem, né? A origem não está na família adotiva, está na família que gerou, mesmo que ela esteja esfacelada, né? E quando a família esconde muito e não fala, fica sempre aquele vazio, fica sempre aquela falta. Ah, existe uma falta de algo, não sei do que, né? Às vezes passa uma vida inteira, vai descobrir às vezes na velhice, ou às vezes nem descobre, né? Aquilo fica encoberto na família. Todas as famílias têm os seus segredos que ficam ali, né? Por debaixo do pano, né? Principalmente quando a gente vai ver lá na ancestralidade, quando a gente chega lá em bisavô, né? Tataravô, quando a gente consegue chegar, né? Tem muita exclusão, muita, né? Mulheres que engravidaram fora do casamento, e foram expulsas das famílias, foram renegadas, irmãos que brigaram por posse de terras, um matou o outro, pai que mata filho, expulsa filho, enfim, tem uma série, né? Série. Às vezes, esposas, se o homem ou a mulher casa novamente, né? Aqueles outros que pertenceram e que conviveram, eles fizeram parte do sistema, e eles pertencem ao sistema. Não é porque se separou que deixa de pertencer. Quando a gente fala em pertencimento, é muito bom a gente esmiuçar um pouquinho isso aqui. A gente está falando incluir o nome e incluir a história. A gente não está falando em convivência física. Ah, então quer dizer, eu casei de novo, eu tenho que conviver, meu ex-marido, minha ex-mulher tem que frequentar minha casa, a gente tem que... Não. Realmente reconhecer a história, né? E principalmente se tem filhos, né? Que vêm dos outros casamentos, casa de novo, traz filhos de outros casamentos, formamos um novo sistema, mas vocês pertencem àquele sistema. Sua mãe, o seu pai é aquele, né? Entendeu? É colocar a história limpa e escrita da forma correta, e não apagar ela, né? Então, eu me separei, eu arranco a folha do caderno, amasso e jogo longe, né? Porque eu me afasto da pessoa, mas eu não me afasto dos sentimentos que me ligaram àquela pessoa. Aquela energia que fica, né?
Principalmente as energias pesadas, né? O medo, o inconformismo, a traição. Eu carrego tudo isso. Quando eu excluo, quando eu incluo, eu reconheço que eu terminei um relacionamento por X e Y, que independente de eu ter terminado, se eu tenho um filho, é meu ex-marido e o pai dos meus filhos. E ponto. E dali eu sigo, entrego, finalizo um ciclo e sigo a vida. Quando eu excluo e nem toco no nome, quantas crianças, né? Os pais se separam cedo, as crianças têm meses, 1 ano, 2 anos, afasta completamente, e aí tem um novo casamento, aquele é o pai. Não, aquele não é o pai. Aquele é o padrasto. Ele pode, ele vai ter todo o amor, ele vai criar, ele vai dar, mas ele não é. Né? A criança tem o direito de saber. Porque quando ela não sabe, em algum momento, né, fica lá no inconsciente, né? Isso vai vir à tona. E as famílias não fazem isso de propósito. Isso, às vezes, é feito inconscientemente por uma autodefesa, né? Tem essa consciência. Quantas mulheres amigas, assim, que eu já vi, de ter um relacionamento e não dar certo, e depois falar, olha, seu pai morreu, seu pai não presta, seu pai é aquilo. Mas, assim, a criança não tem esse entendimento, né? E isso Exatamente. é um bloqueio nessa criança, um problema, um adulto depois aí cheio de bloqueios, por conta de uma atitude que nem ela sabia, né, Tânia? Ela não tinha esse conhecimento que eu estou tendo agora, que todo mundo aí, né, tá tendo através desse vídeo. E aí, percebe, né? Não sei se vocês estão percebendo. Olha aí o amor interrompido. A gente não falou que a constelação tem essas 3 leis básicas, a gente só está na primeira, do pertencimento, né? Que todo mundo deve pertencer para quê? Para que a gente consiga equilibrar e essa energia do amor flua e traga base, traga tranquilidade, harmonização para a família. A gente já falou um monte de problema aqui. Seu pai morreu, seu pai não existe, seus avós, tem também os avós, né? Então, teve muito problema, o pai ou a mãe, lá com os pais, que são os nossos avós, e, de repente, eles casam, somem e querem esquecer a história da família. Aí os filhos crescem achando que não tem avós, ou não teve. Ah, quando eu nasci, seus avós morreram. E não é verdade. Às vezes estão vivos, às vezes uns deles estão vivos, tem irmãos, a pessoa se afasta de todos os laços, acha que está começando do zero. Não existe isso. A vida que eu tenho hoje, que você tem, Adriana, que você que está assistindo o vídeo tem agora, ela ela vem, ela flui através dos nossos ancestrais. Alguém muito lá atrás resolveu, né? Casar, e aí foram vindo os filhos, e a vida foi fluindo através de cada um deles. O que eu sou hoje é parte de toda a minha ancestralidade. Quando eu tiro e excluo qualquer coisa, eu excluo uma pessoa, ela não faz mais parte. Eu tiro a pessoa, mas o sentimento fica. Né? Que sentimento esse? O sentimento de que eu gostaria de que ele ou ela tivesse presente, que me acolhesse, que me respeitasse, que me amasse, que me desse carinho. Eu só excluo porque eu não estou recebendo aquilo da pessoa. Aí eu acho que eu não falando mais, eu não vendo, eu tirando todas as fotos do álbum e não falando para aqueles que vêm depois de mim que aquela pessoa existiu, eu acho que eu estou curando isso. Mas não estou, porque o amor está interrompido e eu estou passando isso para aqueles que vêm depois de mim. Eu estou dando continuidade a esse sentimento. Né? E os que vêm depois, eles, de alguma forma, algum deles tomam o lugar deste que foi excluído. Né? Eu excluo alguém, né? Nasce lá os filhos, os netos, e ele ocupa o lugar. Ao invés dele viver a vida dele, ele passa a viver a energia daquele excluído. Mas como? Ele vai ser a pessoa? Não. Ele vai assumir os comportamentos daquela pessoa. É muito comum, às vezes, a família falar, olha, fulano puxou o avô, é igualzinho, puxou o tio. Nossa, o mesmo jeito do tio. E, às vezes, esse mesmo comportamento é um comportamento negativo. Né? Às vezes é um... Na maioria das vezes, o que a gente ressalta é o negativo, né? Olha, você é igualzinho, turrão igualzinho o seu avô era.
né? Turrão igual a sua avó, a sua mãe, né? Um tio seu bisavô, parece que ele reencarnou e é a cópia, né? Mas o que é? É a energia que ficou ali que precisa ser olhada por todos os membros da família. Vem alguém, absorve aquela energia e vive aquela energia, né? E aí é questão do quê? Para eu olhar. E aí não é só a questão de ser turrão, os vícios, né? Alcoolismo e tantos outros vícios, né? Vem ali, se repetindo a situação, né? Para quê? Para eu olhar, né? Será que eu vou excluir de novo ou eu vou olhar? E quanto mais eu excluir, mais eu vou me emaranhando naquela história e naquele sentimento, né? E a vida vai convidando eu a olhar. Aquilo vai reverberando na família. Vão vindo, vão pululando, né? Várias pessoas com traços daquilo que eu não quero olhar. Para quê? Para que justamente eu possa olhar e, ao olhar, eu possa compreender e eu possa incluir. Quando a gente fala em incluir, a gente está falando em entender o mecanismo, entender aquele sentimento. Por que que aquilo acontece? Né? Por que que eu estou repelindo esse sentimento, seja de raiva, né? Às vezes em família, as mulheres têm raiva, né, dos homens, né, da presença masculina, porque lá, sei lá eu aonde, em que ponto aí, que ancestral meu, as mulheres sofriam muito. E aí foi passando aquela crença, né, de que homem não presta, de que homem é assim, e aí eu vou crescendo com isso, não questiono isso e parto para os meus relacionamentos dessa forma e atraio realmente, né? Às vezes o homem chega até com uma certa intenção, mas eu acabo, né, com tanta desconfiança, né, ficando sempre na retaguarda, né, e acaba o relacionamento não dando certo, e aí eu viro, tá vendo? O homem não presta mesmo. Bem dizia minha avó. Eu fui, né? Eu fui confiar, mas a gente não está confiando, a gente já está desconfiando. A gente entra num relacionamento cheio de cobrança, cheio de reservas, porque a gente não quer sofrer. Porque a minha bisavó lá se entregou, sofreu que nem uma trouxa, então eu não vou fazer isso, né? E aí eu já fico cheia, não me abro para nada, né? O outro ressente isso, cria um espaço, né? E não tem com a mulher, ou aquele relacionamento, busca fora, né? Às vezes até tem o desejo de ter uma relação, mas a coisa, o amor está tão interrompido, né, que vai buscar fora. E às vezes também o homem vem para o casamento buscando uma mãe, não vem buscando uma mulher, né, porque ele teve a falta da mãe, ele teve a falta dessa energia feminina, porque foi excluído da vida dele, ele foi criado por uma avó, né, ele foi criado por uma tia. Quantos aí, né? Que morre pai, morre mãe, ou ele se separa, some no mundo e a família fica. Tem um monte de filho, cada filho vai para um membro da família, né? E aí o homem cresce lá sem aquela base, né? Sem aquela mãe mesmo, né? Aquela convivência, aquela base de tudo, do carinho, do acolhimento, do amor, né? A primeira paixão dos meninos, a gente sabe que é as mães, né? E da menina, o pai. Aí, quando não tem isso, a criança fica naquela falta. E aí ela parte para relacionamentos, seja com o masculino ou seja com o feminino, buscando aquilo que ela não teve dos pais. E inconsciente, olha que loucura, inconsciente, né? E aí não vai dar certo, né? Quando eu estou buscando um parceiro, eu estou buscando algo que complete, né? A relação tem que ser equilibrada, eu dou, recebo, os dois crescem juntos. Relação de pai e mãe, os pais dão, os filhos recebem. Aí eu vou para um relacionamento e tenho meu marido como meu pai. E quero que ele me dê infinitamente. Ele não é o meu pai. Ele dá, eu retribuo. Ele dá, eu retribuo. E o casal cresce. E o inverso acontece também, né? Falei do meu marido, mas o homem também vem, quer que a mulher seja a mãe. Ela tem que dar o tempo todo, né? Ela tem que estar ali para acolher tudo. Isso é o papel de mãe, né? Não é o... Mas
Por que que isso acontece? Porque lá teve alguma exclusão, Lá atrás. né? De alguma forma, houve a falta dessa mãe na vida desse menino, desse filho, houve a falta dessa mãe na vida dessa criança, e aí, quando ela cresce, ela sai buscando isso, né? Então, olha como essa lei do pertencimento é profunda, e tem muito para a gente falar. Quando a gente faz o processo, a gente percebe ali, né? As exclusões que tem. Aí a gente vai questionar, realmente, teve, né? E através disso, olhando para isso, né? Não quer dizer que aquela pessoa vai sair da sessão com tudo joinha e no processo de mágica tudo vai se encaixar. Ela vai sair e vai falar, realmente, né? Então eu tenho que incluir, vou incluir meu pai. Aí, se o pai não está no álbum de família, ela vai correr que nem detetive para a família toda, buscar os avós, os tios, quer foto, quem tem. Vou fazer a minha árvore genealógica bonitinha, né? Para eu ficar olhando para ela, porque olhando eu vou reconhecer, ó, aquele lá é meu pai, embora ele não viveu comigo, meu pai, meus avós, né? Me abandonaram, no caso do adotado, mas isso é trabalhar o raso no processo da constelação, é trabalhar uma constelação que eu chamo de na mente. Praticamente quase todo mundo, quando chega para um processo de constelação, chega nisso, nesse processo mental. Então eu tenho que incluir, houve abortos, então eu já sei, eu sou o quarto filho agora, né? Ou inclui, como eu falei, pai, irmãos que estão distantes, né? Que foram separados da família, vai procurar, né? Faz almoço de família, inclui todo mundo, manda cartão de Natal, mas não funciona. Né? Eu não estou harmonizando, não. Por quê? Porque incluir é aquilo que eu falei, não é incluir a pessoa física ou a foto dela no álbum de família, é trabalhar sentimento. Quando a gente fala de incluir, a constelação é um processo que acontece na alma. Né? Então, eu tenho que olhar, quando eu estou na terapia, pela perspectiva da alma e não da mente. Quando fica só na mente, não surte resultado. Eu tenho que olhar na alma, eu tenho que ir mais a fundo. Eu tenho que buscar entender esta história, eu tenho que buscar entender, né, que aquele que estava ali, independente de ser meu pai ou minha mãe, meus avós, né, são pessoas com traumas, com frustrações, com rejeições, assim como eu, e que não foram trabalhadas. Tem toda uma carga emocional atrás disso. Que eles tiveram dos pais deles, dos ancestrais deles. Então, foram vítimas, digamos assim, também, né? Exatamente. Quando eu começo a perceber isso, né, que existe uma história por trás daquilo, né, eu começo a entender, né, melhor que só eu posso curar, né, aquela minha raiva, aquele meu medo, né, aquelas minhas frustrações, entendendo que o outro me deu aquilo que ele tinha e não aquilo que eu gostaria e precisaria, né? E aí eu deixo aquele meu lado criança, né, ferida, e começo a tomar rédea da minha vida, né? O que eu vou fazer para melhorar isso? Né? Isso não me faz bem, isso não faz parte de mim, não é isso mais que eu quero para mim, né? E aí sim, eu começo a ressignificar esse sentimento. Aí eu tô achando um lugar para ele aqui. Eu entendo que tudo que aconteceu foi como foi, e eu não tenho como mudar isso, né? E cada pessoa agiu segundo aquilo que ela tinha, segundo aquilo que ela podia, né? E aí eu arranjo um lugar para isso aqui dentro de mim, né? Eu perdoo o sentimento, me perdoo em sentimento. E aí o amor volta a fluir. E eu começo a fluir para a vida. Porque eu começo a ter mais leveza, eu começo a ter mais entendimento, né? E isso é um processo. Por isso que a gente fala, não é em 1h30, 2 horas que eu vou resolver isso. Eu vou olhar para um lado disso. Eu vou identificar
né? Por que aquele sentimento? A partir daí, eu tenho todo um trabalho que eu vou fazer, por isso era uma terapia complementar também, né? Aí eu vou buscar auxílio, né? Seja com psicólogo, um psiquiatra e tantas outras terapias que nós temos, né? Então eu vou buscar aquilo que vai fazer com que eu consiga me reequilibrar e ressignificar aquele sentimento todas as vezes que ele me revisitar. Porque revisita, né? Para mudar sentimento, eu tenho que criar um hábito novo, né? Não é isso? Se toda vez que eu penso naquilo que eu passei junto dos meus pais ou da minha família me causar raiva, primeiro eu tenho que assumir que eu tenho raiva, porque eu não tive aquilo que eu gostaria deles. Depois eu tenho que buscar entender por que que realmente eles agiram daquela forma, achar um lugar para aquilo dentro de mim e depois seguir a minha vida, né? Sabendo que só eu sou capaz de fornecer para mim aquilo que eu preciso. Sim, e não né? é rápido, como você falou, é um processo. É um processo. Para isso eu preciso mudar a minha visão. A gente chama de visão sistêmica, porque eu não estou olhando só para o meu umbigo, culpando as pessoas. Ah, eu sou assim, eu não dou certo na vida, o dinheiro da minha mãe não flui, as minhas relações não fluem, porque os meus pais eram assim. Na minha família, todo mundo que lidava com dinheiro fracassava. Então, eu também tenho que fracassar. Não, né? Não, eu não tenho que fracassar. Eu tenho que descobrir realmente, né? E ressignificar aquele ponto. Eu incluo o sentimento que eu realmente sinto raiva, mas a partir dali eu vou trabalhar isso, ressignificando isso dentro de mim, trabalhando, me fortalecendo, tendo visão diferente de tudo que está à minha volta, né? Olhando para a realidade dos fatos, não é o outro, é sobre mim, é sempre sobre mim, né? Então, quando algo em outro me irrita, me incomoda, não é o outro, sou eu. Eu tenho alguma ferida aberta aqui, eu me identifico com o comportamento do outro. Por isso é que me incomoda tanto. É difícil para a gente admitir isso, né? Mas na realidade é isso que acontece. E aí seguir para a vida, né? Seguir à frente e sempre com esse olhar mais profundo, né? Aonde isso me toca? Aonde isso pega em mim? Porque quando pega em mim, é algo que está me visitando, que mora em mim. Porque quando não mora em mim, passa, né? Porque quando a gente vê uma criança fazendo birra, né, a gente olha e fala, é porque ela não está compreendendo, ela está com sono, aquilo não nos deixa, né, uma frustração para o resto da vida. Pode até dar uma irritadinha ali no momento, mas passa, a gente compreende. É porque ela está com sono, é porque ela quer algo que eu não vou dar, e daqui a pouco está tudo bem. Eu não carrego isso como um trauma para a vida. Agora, quando incomoda demais, a gente precisa ter essa visão e buscar dentro do nosso sistema. E quando a gente inclui, e começa a entrar, desenvolver essa nova visão, né, de inclusão de sentimentos e não de excluir, jogar fora aquilo que nos incomoda, a gente começa a curar o nosso sistema, né? Então, você fala, mas aí, então, precisa todo mundo da minha família constelar para que realmente as coisas estejam em ordem? Não, né, Tânia? Um constelando essa consciência, você já consegue mudar, né? Essa energia. Por quê? Porque eu mudo o comportamento, eu mudo o meu comportamento em relação às pessoas que convivem comigo naquele sistema. E quando alguém muda, a gente desperta no outro algo diferente, né? Sim. Se há o costume de ter brigas, violências verbais, e eu começo a mudar a minha forma de me relacionar, no outro lado também muda. Nossa, Né? incrível isso, né? Muda. Então, é uma pena, né, que surgiu... Assim, tem quanto tempo a constelação desse trabalho aí do Bert? Não tem muitos anos, né? Não tem muitos anos, não, né? Mas uns 20 anos, famílias... mais ou menos. Agora, uns 5, 6 anos, 10 anos para cá, né? As coisas estão realmente mais assim, as pessoas buscam mais, as coisas se abriram mais, né? Então, começou a se falar muito em terapia integrativa, holística, e aí as pessoas começaram a buscar, né, isso.
esse olhar mais profundo, né? Mas Isso, você muito vê, virado, né? Mas acolhedor da história. Quanta gente que fala, ai, eu odeio minha família, eu odeio, sabe? por quê? Gente, eu acho que até dói isso, né? Porque a família, como você falou, se eu estou aqui porque alguém lá atrás resolveu casar, gerar, né? Constituir uma família, e eu tô aqui hoje, então é honrar isso, né? Mesmo não sendo a Exatamente. família perfeita que a gente idealizou, mas é honrar. E é É. daí, como você falou, o amor flui, né? Uhum. Vem. E Ai, toda muito vez que eu incrível. interrompo essa energia do amor, eu crio realmente os emaranhados dentro do meu sistema. Aí fica aquela coisa enrolada, né? Enroscada. Um se ajusta, o outro não. E a família é uma engrenagem. Precisa de todos os dentinhos estarem ali, ó, ajustados para que ela realmente se harmonize. Quando um desses dentinhos, que é aquilo que eu excluo, ela fica manca, né? Ela vai ali e fica aquele clima, né? A família se reúne, mas não pode falar no nome de não sei quem, não pode dizer tal fato. E aí, isso aí é só sua avó que sabe, né? Os pais têm muito isso, quando eles não querem falar, isso aí, vai perguntar de algum membro, isso aí, sua avó é que sabia, ela não está mais aqui, não tem como, né? E as pessoas estão por aí, às vezes perdidas, né? E o ser humano, isso é o que eu falo, por isso que é uma lei natural. Todo ser humano, isso é provado cientificamente. A gente precisa viver em grupo. O ser humano não vive sozinho, não vive. E quando ele é excluído do seu habitat, da onde fluiu a vida dele, ele fica perdido, mesmo que ele renegue. Mesmo que ele, eu estou numa outra família, minha família não faz falta nenhuma, não faz o quê? Faz sim, Ai, sim. nas pequenas coisas, né? Aí é a carreira que não dá certo, é aquela, ele não sente segurança em nada, nunca se sente acolhido, é aquelas frustrações de nada é o suficiente, todo amor do mundo não cobre aquilo, por mais que ele tenha, né? Você vê, com os filhos adotivos acontece tanto isso, por mais amor que tenha, e chega algum momento em que ele precisa buscar alguma coisa, Exatamente. porque existe um vazio. Mesmo que ele vá descobrir que a família foi toda desfacelada, mas ele precisa. Ele tem Ter, né? direito, é um direito que a gente tem de saber das, porque é raiz, é as A nossas origem, raízes, a né? origem. Quando eu podo isso, olha a força que isso tem. Quando podo isso, né, um galinho que eu podo dessa minha árvore, ele fica falho. Ali o amor interrompe. Fica algo ali que não fica resolvido e fica, sabe, aquele rolo. Enquanto eu não olho para isso, algum membro da família não olha para isso, né, e vai buscando trazer isso e achar um lugar para isso, de inclusão, né, isso vai reverberar na família e vai trazer muitas consequências, vai trazer muitas crenças limitantes, vai trazer muitos padrões repetitivos, né? Porque aí, às vezes, eu posso não repetir aquilo, mas um filho meu, um neto meu, bem, e aí eu olho para ele e falo, poxa, olha aí de É, novo. verdade, eu não Olha aí, olhei, eu tá aqui para mostrar, né? está aqui para te mostrar que realmente você precisa incluir isso, e só quando eu incluo, né, aí eu dou lugar, eu desfaço esse nó, eu desfaço esse emaranhamento aí, né? E aí cada um acha o seu lugar, e cada um vive a Isso, sua vida, né? Eu saio do papel do outro e vou viver a minha vida. E olha que loucura, a gente faz esse rolo todo que a gente está falando aqui, esse, em nome do quê? Do amor, mas do amor distorcido, né? distorcido. Do amor que a gente aprendeu. Para ser feliz, eu tenho que excluir, eu tenho que esconder, eu tenho que jogar tudo aquilo que me incomoda para lá. Eu não posso expor, eu não posso dizer que eu tenho raiva, eu não posso, né, dizer que aquilo me afeta, né? Então eu jogo fora e saio buscando outra coisa, né? Tudo em nome do, Ô, Tânia, isso também pode reverberar no trabalho da pessoa, né? com Porque às vezes certeza. eu vejo muita gente assim falar, nossa, a minha chefe lembra muito a minha mãe, assim, autoritária, não sei o quê. Então, assim, se você não acolhe aqui, não olha com amorosidade, é como se lá na frente, né?
ou a Uhum. chefe, ou um professor, alguém vai trazer esse comportamento, assim, para isso Para que eu influenciar. olhe, né? Para que eu olhe e inclua, porque é aquilo que eu falei, não está na pessoa que eu excluí. Eu posso até sair da casa dos meus pais, por N motivos, né? Eu não me entendi lá e a gente se desentendeu. Então, eu resolvo a situação como? Eu viro as costas e vou para a vida. Não preciso de ninguém, né? Saio fora. Não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Estou começando a minha vida do zero. Tudo, me dou até bem profissionalmente, consigo meu emprego, às vezes caso, tenho filhos e chega lá o que você falou, dou de cara com um colega de trabalho, dou de cara com, às vezes quando é colega de trabalho eu ainda viro as costas, mas eu dou de cara com um chefe ou uma chefe que é a cópia, né? E age exatamente igual. E aí, né? E aí eu preciso daquele emprego, eu ganho bem, eu me mantenho com aquilo, eu vou ter que trabalhar aquilo, eu tenho que olhar para aquilo, porque é o que eu falei, não é o outro, é aqui dentro de mim. Não é o outro que vai mudar para que eu realmente me sinta melhor. Sou eu que vou entender o que me incomoda, seja raiva, seja medo, seja insegurança, seja o que for, eu vou olhar para esse sentimento que está me incomodando. Aí eu olhei e aí eu posso tratar, né? Eu costumo falar que é como a doença, né? Então eu tenho alguma doença, mas eu tenho medo de olhar para aquilo. Então eu vou no médico, o médico pede os exames específicos, eu não faço, ou eu faço e não volto para saber o resultado. Eu abro lá e subentendo, jogo no Google da vida, subentendo algumas coisas e eu resolvo não olhar, né? Ou eu vou lá e o médico fala, mas ele diz que eu preciso fazer determinado tratamento que só depende de mim, porque ninguém da minha família vai tomar o remédio por mim ou vai fazer o que eu tenho que fazer, né? E eu não faço, né? E aí, realmente, né? E culpo o outro, né? Eu tenho isso porque eu herdei da minha mãe, É. eu herdei do meu pai, ou porque não cuidaram bem de Uhum. mim, e aí eu fico nesse processo. Mas também é o que a gente fala, quando chega pessoas assim, ou quando a gente se depara, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. É porque não é a hora ainda, né? Então, a pessoa, né, ela ainda suporta. Ela suporta mais viver daquele jeito do que tentar se curar. Então, tá tudo Sim. bem, tá tudo certo, né? O terapeuta da constelação não tá ali para julgar certo ou errado. Às vezes a pessoa, eu vou lá e ele vai me julgar porque eu vou dizer que eu não quero. Aquilo que fulano fez, para mim, é inadmissível. Eu não consigo nem pensar na hipótese de perdoar ou de aceitar ou de analisar a vida. Para mim, não cabe. Tá tudo certo, Tá tudo certo. né? É só também eu saber que eu vou continuar, né? Como remédio. Se eu não tomo remédio, eu vou continuar com a dor. Com aquela vida emaranhada. Aconteceu isso no projeto. Uma funcionária comentou comigo que ela constelou e, durante a constelação, o que foi assim, de orientação para ela, né? Acolher a família, dar o perdão para algumas pessoas. E ela achou aquilo cúmulo. Ela falou: como que eu vou perdoar alguém que me fez mal? Não, não vou perdoar, não vou. E tá tudo certo, como você falou, não era o tempo ainda, né? Não era o momento dela. Ela falou: Mas não, aí, eu faço o que eu mando, aquela consteladora para não sei para onde. Manda perdoar? Não já se viu? Bom, mas quem ficou com bloqueio, com emaranhado? Ela, né? No exatamente. momento Então, ainda, assim, né? é por isso que a gente explica, né, esse vídeo, né, e esses nossos encontros, é bom para isso, para entender, né, mas aí eu também não posso desmerecer a terapia, né, como eu não posso desmerecer o médico lá que fez, eu não fiz o processo, né, Sim. então eu não posso desmerecer, né, eu tenho que entender que está tudo certo, não é o momento, Não, né, momento. a pessoa está naquele movimento ainda precisa amadurecer muita coisa ali dentro. Talvez nem seja ela que vai fazer isso, seja outras pessoas da família, né? Que venha a fazer e toque alguma coisa naquela pessoa, né? Tudo bem, está tudo Tudo certo. certo. Né? O que a gente não pode, que às vezes as pessoas falam, mas aí eu fiz em tal lugar e a pessoa falou que eu fazendo assim estava tudo resolvido. Não, não tem nada resolvido.
A constelação, o processo de terapia de constelação é para que eu olhe para o sentimento. É um olhar no sistema familiar. A partir do momento que eu identifico, tem todo um processo que tem que ser feito, assim como todas as outras terapias, né? Seja elas terapias integrativas, seja processos terapêuticos junto com o médico mesmo, né? Tem um processo que eu tenho que seguir. Começo, meio e fim, para que eu atinja o objetivo que eu quero, a melhora que eu estou buscando. Não é diferente, né? Tem mania de fazer com uma coisa muito mágica. Não existe isso, né? E por que que então a constelação pega? Mas então eu posso ler e fazer isso sozinho. Se conseguir, ótimo, né? Eu conheço a constelação aí já há mais de 5 anos e eu estou no processo, né? Estou no processo, né? Conheço pessoas que estão há mais de 10 e tudo, porque isso é uma coisa que a gente vence hoje, um obstáculo, amanhã eu me deparo com outro, algo reverbera, fica uma pontinha, a gente vai lá e trabalha mais um pouco. O que muda? A forma de eu olhar para as coisas. Eu começo a olhar a partir de mim, e não a partir do outro. Isso já é um salto quântico, né? Como a gente fala. É algo que traz uma clareza para a nossa vida imensa, né? Que a gente para e fala, pera, né? Não é isso que eu quero para a minha vida. Né? O que eu quero para mim, né? E para que eu alcance isso que eu quero, o que eu preciso colocar em ordem? O que eu não estou vendo ainda? O que eu estou excluindo? É isso. Então, vamos incluindo isso. Passo a passo, pouco a pouco, mudando o meu estilo de vida, né? Mudando a minha forma de ver as coisas. E, com o tempo, isso se torna um hábito, né? Assim como a gente adquiriu os outros, que a gente trouxe por herança, por repetição, né? Alguém falou, eu repito. Eu agora começo a criar novos hábitos para a minha vida, aqueles que convivem comigo, se eu tenho filhos, né, um esposo, né, eu vou passando isso, uma nova forma de ver as mais coisas. consciente agora, né? Mais Exatamente. consciente. E aí eu vou conseguindo mais equilíbrio, né? Então, o começo, né, eu tenho, para resolver as coisas, eu tenho que me dar o direito de incluir. Né? Não incluir pessoas, que eu estou falando, ir lá pegar a pessoa e colocar ela dentro da minha casa de novo, porque ela saiu, ou obrigar ela a voltar. Vou reatar casamento, né, filhos que saíram, vou trazer todo mundo de novo para dentro de casa. Não. É o sentimento que me fez repelir. É nisso que eu vou trabalhar. Né? Exatamente. Então, por isso que a constelação acontece na alma. Se ela ficar só no mental, ela não vai. Mas fez isso, não, tem que ir. Repetindo todo dia, escrevendo o nome todo dia das pessoas, das coisas, né? Só ficar escrevendo o sentimento, mas não revendo ele lá dentro e ressignificando com outras coisas, né? Meditação ajuda muito, né? Para que a gente possa esvaziar a mente, possa se centrar, né? Yoga, tantas técnicas que a gente tem hoje à disposição. E quando a gente fala do projeto, né? Que é o grande objetivo da gente estar aqui falando, né, sobre um pouquinho sobre constelação, quando a gente fala desse projeto maravilhoso que oferece tantas terapias, né, para quê? Para que a gente possa se centrar novamente e fazer esse amor fluir melhor dentro de mim. Como é que eu posso querer viver um amor mais genuíno se eu não sei oferecer isso para o outro? É difícil, né? Mesmo que o outro tenha para me oferecer, eu vou estragar, né? Tem uma história que fala que mesmo que Deus mandasse aí um anjo para viver do nosso lado, a gente tornaria a vida dele um inferno. Tantas as exigências, né? Nunca é suficiente, né? Então, precisa fluir de mim, né? Então, é por isso que as terapias aí, elas se integram, né? As pessoas vêm, elas fazem uma constelação, depois elas fazem um reiki para harmonizar toda a energia do corpo, para se sentar melhor, uma barra de axis, né? E tantas outras, né? Terapias do TFT,
né? Uhum. Cura, que as Aham. pessoas vão se curando, né? O corpo, o físico, e depois elas vão lá no sentimento, né? Quando se fala ali no TFT, você está com uma dor aqui, você vai fazer o toquinho, mas qual é o sentimento que está aí? Se eu Sim. ficar só na mente, Não passa vai daqui. resolver. Quando eu acabo a sessão, eu já trago tudo de novo, né? Porque o Exato. sentimento está lá, não funcionou, né? Mas por quê? Porque eu estou excluindo. Então, a lei do pertencimento, a gente fala primeiro nela porque ela é o pilar. Eu digo que ela é a mais importante, né? Porque para que as outras todas também possam fluir na vida e dentro do sistema, eu preciso incluir Sim. sentimento, né? E aí a gente vai falar depois, em outros encontros, a gente pretende fazer esses encontros mensais, né? A gente vai falar sobre a lei da hierarquia, que faz parte também, né? Flexão 3, a lei da hierarquia é a lei que diz o seguinte: eu preciso respeitar a ordem de quem chegou primeiro no sistema. Então, é aquilo que a gente falou, né? Honrar a minha ancestralidade, você usou essa palavra aí, honrar os que vieram antes. Por quê? Porque a minha vida chegou através dele, né? Às Exatamente. vezes eu excluo um pai ou uma mãe, um filho exclui um pai ou uma mãe porque se separaram, e ele toma o lugar do pai ou da mãe. Aí ele deixa de ser filho. E quando ele entra naquele lugar, ele pega a energia daquele A lugar, ele pega as energia. responsabilidades daquele lugar. É que nem no seu trabalho, você entrar no lugar do seu chefe. Uhum. Vai Você faz a assumir sua tudo. função, a do seu chefe, aí vira que não vira um emaranhado? Vira. Tem hora que você não sabe nem mais quem que você é, o que que você faz, e a vida se perde, você se vê naquele negócio e nada flui, né? Exatamente. Então, a lei da hierarquia fala exatamente isso, né? Se eu sou filho, eu devo honrar aqueles que vieram antes de mim, eles são maiores, independente do certo ou do errado. Se meu pai fez certo ou fez errado, Uhum. ele é maior. Maior nesse sentido de que ele veio antes. Veio Ele primeiro, tem o então. lugar dele. Eu posso até ajudar a minha mãe na falta do meu pai, mas eu ajudo como filho, nunca no lugar do pai, né? Eu ajudo como filha do meu pai, não como mulher do meu pai, como a minha mãe. Porque se eu entro nesse lugar, né, Aí tá. eu bagunço toda a família. E bagunço a minha vida, porque eu anulo o meu papel e passo a viver o papel do outro. Do Aí outro. depois reclama que eu tenho muito peso, que todo mundo recorre a mim, eu crio meus irmãos, mas como mãe deles, eu só assumo o papel de educar, né? Vou trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, que não é uma função do filho pequeno, mas o filho vai, assume e anula a vida dele. Depois, às vezes, ele não consegue um relacionamento, porque ele fica a vida toda ali emaranhado primeiro com os pais, aí depois com os irmãos que ficaram, os irmãos vão, crescem, casam, vão para a vida, e fica aquela pessoa ali, né, amarga, né, e Sim. não viveu a sua vida. Então, e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa lei numa live, num outro Ah, vídeo, vamos sim. né, como a gente fez com a do pertencimento. E a gente também tem a do equilíbrio, que é a que diz que tem que haver troca nas relações, né? Troca no mesmo sentido, de igual para igual, né? Eu dou e me abro para receber. Eu dou e me abro para receber. Quando eu só sei dar e não deixo que o outro me retribua, eu crio pessoas que são fracas, pessoas que sugam, pessoas que são inseguras. E às vezes, quando eu quero cobrar daquela pessoa que ela dê ou que ela retribua, o que ela faz? Ela se sente tão sufocada que ela sai fora da relação. Ela sai, porque ela não se sente capaz de retribuir aquilo. Aquela cobrança é demais para ela. Ou ela fica e se revolta. Você sempre deu, porque agora você está me cobrando isso, É, né? olha, Existem os dois lados, né? sim. O único lugar onde essa relação aí entre dar e receber não funciona no mesmo patamar é entre pais, de pai para filho. Os pais sempre dão mais, porque eles dão a vida.
E um E o filho filho não retribui a vida. Eu não tiro a minha vida e dou Exato. para o pai ou para minha mãe, né? Eu retribuo dando continuidade à Uhum. família, com os meus filhos, né? Vivendo a minha vida, tomando as rédeas da minha vida, que é isso que os pais querem para os filhos, né? Dessa forma, mas eu não vou, vai ser de igual para igual, nunca. E quando o filho quer Entendi. retribuir de igual para igual, ele se enrola, porque aí ele começa a cuidar dos pais como se os pais fossem filhos dele, né? Inverte Viu as aqueles coisas. pais que invertem, aqueles filhos que invertem o papel? Eles, depois de Uhum. uma certa idade, eles cuidam dos pais como se os pais fossem filho deles? Filho, eu já vi Tiram isso. completamente a autonomia dos pais, tornam os pais Uhum. um boneco, um bebê, né? Anulando a vida dos pais. Olha a complicação. Nossa, Acha que tá amando demais e tá protegendo perdendo demais. certo. Uhum. Está complicando tudo, porque está anulando, está tirando o outro, o direito dele ainda de discernir sobre a vida dele, ele é maior, eu devo respeito a ele. A não ser no caso de senilidade, que ele não pode decidir por Sim, ele. Mas fora isso, né? se ele for lúcido, né? É Tem o que pai, respeitar. é a mãe, por mais idade que esteja. Às vezes eles querem ter o cantinho dele, e não, vai ver comigo, não faz mais Uhum. nada, não, né, não É. decide nada, né, e aborta a vida dos pais, achando que isso é o amor, mas é um E amor não distorcido, né? Não é esquecido. esse amor que a gente está falando aqui, que traz paz, que traz equilíbrio, Natural, né? por isso é a lei do equilíbrio. A gente Ah, também, depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais, né? vamos marcar aí para maio para falar sobre a outra lei. Nossa, Isso, em já maio a passamos aqui gente vai. mais de uma hora, menina. É um assunto tão gostoso, né? Que a gente vai aprendendo. Eu viajo aqui, né? Tô aprendendo tanto. E já estamos aqui, ó, mais de uma hora que eu nem senti. Conforme a gente vai falando, né? Por isso que eu falo, a gente está numa terapia constante, a gente vai identificando, né? Processos nossos, assim, aí a gente começa a colocar um monte de coisa no lugar, né? Exato. Eu sempre falo para você, toda vez que eu faço live, é uma terapia, né? A outra live do pertencimento, né? Também me ajudou muito. E essa também está abrindo cada vez mais aí os horizontes. Nossa, só tenho gratidão, Tânia. Mas é esse o recado que a gente tem para deixar aqui nesse vídeo, né? Se, como a Adriana falou lá no começo, né? Você estiver assistindo esse vídeo, surgir alguma dúvida sobre pertencimento, né? Às vezes alguma coisa da família, algum caso que venha e quiser esclarecer isso, bater um papo sobre isso, manda aí, né, pelos canais aí do projeto, e a gente vai ter o maior prazer em falar, às vezes até um tema, né, para a gente estender um Isso, pouquinho mais, né, em uma outra live, né, ou dar uma resposta através aí de um WhatsApp, alguma coisa, e tenha vontade, né? O isso. importante Estamos aqui à é disposição. realmente não ficar com dúvida, né? Buscar, né? Buscar o esclarecimento e em fontes seguras, Exatamente. Né? né? Então é isso, pessoal. Olha, eu ainda vou pedir para a Tânia fazer o fechamento, mas você que está nos assistindo é do Hospital São Paulo, vinculado aí ao Unifesp, voluntário também do Projeto Despertar, e se interessou aí pela constelação, se identificou, viu que tem algumas coisas aí para tratar, né? Porque a gente sempre tem uma coisa para tratar, né, Tânia? Sempre tem algo. Sempre, Então, sempre tem. pode entrar em contato com a coordenação do projeto e agendar a sua sessão aí de terapia, né? Constelação familiar. É um trabalho voluntário e você que não faz parte e também se interessou, pode contratar o serviço da Tânia, depois a Tânia vai passar aqui o contato dela, como que vocês podem aí, né, entrar em contato com ela. Então é isso, mas assim, o mais importante é se cuidar, né? É se cuidar, se olhar, para que a gente interrompa, né, Tânia, esse desequilíbrio, essa desarmonia, para que os próximos, né, tenham uma vida mais harmônica, Isso, mais amorosa. leve, né? Mais amorosa, né? Afinal, como fala, a gente não precisa sofrer tudo, passar por todas as situações para aprender. A gente pode aprender de uma forma mais leve, né? Pode sim, com certeza, isso é possível. Acreditem nisso, né? As terapias estão aí para nos auxiliar. Hoje a gente tem muita informação.
né? A constelação é uma ferramenta muito potente com relação a isso, porque desperta esse novo olhar. E quem precisar, quem quiser, né, meu contato aí nas redes sociais, se quiser mandar também alguma pergunta, no Instagram é @Tânia Moreira, tudo junto. Kid é K-I-D, coach, tudo junto. Tânia Moreira Kid Coach. Né? Aí é Facebook, é Instagram, né? Aí pode estar mandando as perguntas, a gente vai ter o maior prazer, né, em falar. É um tema muito gostoso, é leve, né? E o interesse aqui é desmistificar isso e trazer cada vez mais para perto, né? E a intenção é só essa mesmo, é que a gente realmente vive esse amor mais genuíno, é que a gente resgate a nossa humanidade, a nossa essência, e que a gente se liberte dessas correntes, né, contrárias ao amor, à lei do amor, né? Então, o que é isso? O que isso causa quando a gente está, né, nessas correntes? É a raiva, né? Então, vamos ressignificar isso, né? Vamos olhar para isso e vamos ser felizes. Adriana, muito obrigada por essa oportunidade, né? Que realmente a gente consiga levar essas informações cada vez mais para mais pessoas. Obrigada pela disponibilidade. Gratidão, Tânia, mais uma vez. E a gente fica aí no aguardo, né? Da próxima, que vai ser em maio, para falar aí do outro pilar aí, né? Sim. Bom, pessoal, então é isso. Gratidão aí a todos vocês pelo carinho, né? E como a Tânia falou, qualquer dúvida ou sugestão também de temas para a gente falar mais para frente, deixe nos comentários, porque o intuito é esse, é levar mais informação aí a todos vocês. E teve uma menina que falou assim, nossa, eu assisti uma live, eu acho que aquelas lives que nós fizemos, aqueles vídeos do projeto, no aniversário do projeto, sobre constelação que você gravou, Nelson. Ela, Adri, eu assisti os consteladores falando, você acredita que eu já resolvi meu problema com o vídeo? Então, é isso, né? Quanto mais informação, mais expansão de consciência, e aí todo mundo, né, entra em harmonia. Então, é isso, pessoal. Beijos aí no coração de vocês. E até o próximo encontro. E gratidão mais uma vez aí a Miriam Sato, né, por toda a parceria, fazer aqui a nossa gravação. Então é isso. Até o próximo. Miriam. Até o próximo.